conservação de energia e trabalho também fazem. O ponto é que a mecânica lagrangiana é muito mais fácil de ser usada do que ambos os métodos. Ela se baseia em uma função chamada lagrangiana, que é definida não pela soma, mas pela diferença entre energia cinética e potencial. Eu não vou demonstrar como que você prova a afirmação que eu vou... como é que você prova a afirmação que eu vou usar aqui, mas... porque isso envolve cálculo variacional. De toda forma, por mais que difícil que seja de se demonstrar, é muito simples de se usar. E a maneira que você usa é aplicando a seguinte expressão, que é equivalente à segunda lei de Newton. A derivada da lagrangiana em relação aqui, onde tem alguma coordenada, ela tem que ser igual à derivada temporal da derivada parcial dessa lagrangiana em relação à derivada em relação ao tempo dessa coordenada. Se isso aqui fosse x, como a gente está acostumado, aqui apareceria a velocidade. Então, essa expressão seria equivalente a isso aqui. De fato parece um pouco abstrato, mas conforme eu for mostrando os exemplos, a coisa vai ficar um pouco mais palpável. A grande vantagem da mecânica lagrangiana em relação à conservação de energia, às equações de trabalho e às leis de Newton, é que nas leis de Newton você trabalha com vetores. Força e aceleração são quantidades vetoriais e você precisa se preocupar com o comportamento vetorial que essas grandezas vão tomar na resolução de problemas. Já em relação à conservação de energia, que é muito semelhante, claro, ao método das equações de Euler-Lagrange, você precisa de dois instantes de tempo diferentes. Um que você vai chamar de sua energia inicial, com isso você vai igualar a sua energia final. A mecânica lagrangiana não precisa trabalhar com as quantidades vetoriais e também não precisa de dois instantes diferentes. Você pode aplicar isso para um instante aleatório e as equações vão funcionar. Então, é um método muito mais simples de ser aplicado e envolve muito menos trabalho com coisas desnecessárias do que esses dois métodos que a gente aprendeu ao longo do curso de mecânica. O primeiro problema que eu gostaria de mencionar é o problema das polias massivas. Com mecânica newtoniana, e somente com as equações de energia, nós não resolvemos nenhum problema desse estilo ao longo do curso. Isso porque somente eles você não vai conseguir resolver. Acontece que se você montar um sistema de equações, para isso aqui, essas duas polias aqui são massivas. Fio é inextensível, como sempre. Você vai ter menos equações do que variáveis. Álgebra linear, é impossível você resolver o sistema nessas condições. Você vai precisar de uma coisa que nos cursos mais avançados de mecânica se chama vínculo. Aqui existe um vínculo longo, eu não vou me estender nisso porque a discussão não é pertinente, mas a análise desses vínculos é muito simples e
com o básico de regras de derivação, você consegue entender isso perfeitamente. Vou escrever as equações de ordem laranja aqui ao lado. E aplicar ao meu sistema. Primeiro, eu devo lembrar que a minha função lagrangiana era dada pela diferença entre energia cinética e potencial. Como isso funciona para um instante aleatório do sistema, ambas as massas em algum instante aleatório vão ter velocidade. Então eu vou ter uma energia cinética. A propósito, ambas as massas são equivalentes. O tamanho dessa massa é equivalente ao tamanho dessa. A minha energia cinética então vai ser m sobre 2, como sempre, que multiplica. Vou chamar essa massa aqui de massa 2 e essa massa de massa 1. A massa da esquerda é 2, a massa da direita é 1. A polia superior é de massa desprezível e imóvel. Então, isso aqui vai ser m1 que multiplica a velocidade da minha polia 1 ao quadrado. A mesma coisa para a minha segunda polia. E aqui eu vou usar um pouco de geometria analítica para analisar o vínculo holômico que aparece nesse sistema. Vínculos são restrições de grandeza, são restrições cinemáticas. Isso significa que as nossas equações de dinâmica, elas precisam respeitar os vínculos. Um exemplo muito simples é, imagina que você tem uma bola, por exemplo, um fio. Se esse fio não pode se movimentar, não importa a direção que você faça força nessa bola. A bola, o movimento dela vai estar restrito a deslizar sobre esse fio. Ela pode passar de um lado para o outro, mas ela não pode se movimentar de um jeito diferente disso, se o fio não fizer a mesma coisa. Isso é um exemplo de um vínculo. Uma partícula presa no plano, ela está restrita a um vínculo cinemático. Ela só pode se movimentar ao longo desse plano. Esses e outros exemplos podem dar uma noção bem intuitiva, mas mais do que necessária para descrever qualquer tipo de vínculo. Eu vou usar a geometria analítica, que é uma técnica que todos conhecemos. Vou falar que aqui está a posição da minha rodana 2. Mesma coisa que eu faço para a rodana 1. E aqui eu digo que é a minha rodana 0. Como o fio é inextensível, o movimento que essas polias vão fazer ao longo do espaço está restrito pelo tamanho do fio. E eu vou usar a geometria analítica para descrever isso. Com isso eu vou obter uma expressão, e essa expressão, derivando uma ou duas vezes, eu consigo descrever a relação entre as velocidades e acelerações entre essas polias. Certamente, se você resolver os problemas do Moisés em algum momento, você fez isso. Para muitas pessoas não vai ser algo novo. Então eu começo descrevendo o fio maior, que é o fio que me interessa, porque esse fio menor aqui, além de inextensível, ele é imóvel. Então não tem por que eu analisar ele. O tamanho do meu fio maior, ele vai ser dado por esse pedaço de fio, R1. Então ele vai girar ao longo dessa primeira polia. Isso aqui descreve meio arco de circunferência. Eu estou assumindo que as polias são circulares. Então ele vai subir até essa minha outra polia.
tamanho desse segmento vai ser R1 menos R0. Vai gerar em torno da minha polia zero. Em seguida, ele vai descer até a minha polia 2. E o tamanho desse segmento de fio é R2 menos R0. Em seguida, ele vai girar em torno da minha polia 2 e subir até a minha polia 1. Novamente, ele gira em torno disso aqui, vai ter um PR2 mais um R2 menos R1. Isso tudo é uma soma. Eu poderia tirar todos esses parênteses, porque eles não são pertinentes. E claramente notar que esse termo se cancela com esse, e alguns termos aqui se agrupam. L então vai ser R1 mais π R1, eu coloco π em evidência, mais R0 mais R2, faltou um π R2 aqui. Esse meu R2 aqui vai se juntar junto com esse e vou ter 2 R2. O mesmo vale para R0. Eu posso simplesmente pegar essa expressão e derivar ela em relação ao tempo. Por que eu quero fazer isso? Porque a derivada do tamanho do meu fio não muda. O fio é inextensível. Ele não vai aumentar de tamanho, nem diminuir de tamanho, porque ele não pode esticar outro lugar. Então isso aqui vai ser igual a zero. Vezes a derivada. E é claro, as minhas roldanas, elas também têm tamanho fixo. Não é porque o sistema está avançando e as massas estão se movimentando ao longo do tempo que as roldanas estão dilatando ou contraindo. Isso significa que a derivada disso aqui em relação ao tempo é zero, porque o tamanho desses arcos de circunferência são constantes. Quando eu derivar isso aqui, isso vai ser zero, isso vai ser zero. E a posição da minha polia imóvel, a derivada dela também é zero. Por que ela é imóvel? O tamanho desse fio aqui não pode mudar. E a única maneira dessa polia se movimentar é se esse fio aqui esticar o lugar. Então isso aqui também vai ser zero. Resultado é que eu vou ter que R ponto, eu posso escrever isso aqui como X ponto, porque eu escrevi desse jeito. Para minha energia cinética, isso aqui vai ser igual a menos 2 vezes x2 ponto, mais, isso aqui vai ser igual a zero. E aqui é claro. Eu tenho essa expressão. Isso significa que em algum instante de tempo, qualquer que seja ele, a velocidade dessa polia aqui vai ser o dobro da velocidade dessa polia na direção contrária. Faltou um menos aqui. Claro, porque se essa polia desce, essa polia tem que subir. Enfim, essa é a relação. Note que em nenhum momento eu falei até agora das tensões. Acontece que tensões e outras forças de vínculo, forças que vinculam objetos, não realizam trabalho e também não aparecem em uma expressão de energia potencial. Tá? Porque elas não são forças conservativas. Eu posso reescrever essa minha energia cinética usando esses dados. Então eu vou ter que a minha energia cinética T vai ser igual a 1 sobre 2, coloquei em evidência,
A propósito, para quem desconhece, uma variável com um ponto em cima dela é a mesma coisa que a derivada dessa variável em relação ao tempo. É só uma notação que me poupa um pouco de escrever. Posso colocar esse 5 para fora do parênteses e em seguida retirar o parênteses. E agora eu posso escrever a minha energia potencial. A minha energia potencial vem das interações gravitacionais que ambas as massas fazem com a Terra. Eu escolhi essa direção como positiva, porque quando eu estava falando de do tamanho do fio, tudo isso aqui era positivo. Então a minha energia, a força gravitacional também é positiva. A minha energia potencial é menos mg, que vai aparecer para ambas as massas, nas posições x1 e x2. Note que eu fiz a substituição de R para X mais cedo para poder escrever isso aqui em termos de energia cinética. Porém, por conta da relação do tamanho do fio, eu posso escrever X2 em termos de X1. Basta que eu reescreva a equação do fio. Novamente, agora eu vou fazer um pouco mais rápido. O tamanho do fio vai ser x1 mais x1 menos x0 mais x2 menos x0 mais x2 menos x1 mais π R0 mais R1 mais R2. A mesma coisa acontece. Os x0 vão se agrupar, os x2 também, esse x1 vai ficar só. Eu quero escrever x1 em termos de x2, porque foi assim que eu fiz quando eu estava falando de energia cinética, e as equações de Lagrange se aplicam apenas a uma coordenada específica. Então, L mais 2x0 menos 2x2 menos π. Eu vou escrever toda essa soma como R. Vai ser igual a x1. Porém, eu tenho x1 mais x2. Eu adiciono x2 nessa equação. Aqui vai ficar apenas menos x2. Porque quando eu adicionar esse lado, menos x2 mais x2 é menos x2. Menos 2x2 mais x2 é menos x2. Então a minha energia potencial ela vai ser igual a essa expressão. L mais 2x0 menos x2 menos πr. E uma vez em que eu estabelecer as condições necessárias para resolver o problema, definir quem vai ser a minha energia potencial, quem vai ser a minha energia cinética e como é que elas se relacionam a partir do vínculo cinemático que aparece dentro do problema, eu resolvi o problema. Porque a partir de agora tudo é muito imediato e a parte mais difícil das equações de Euler-Lagrange aconteceu agora. A propósito, tem como você analisar esse vínculo sem o uso da geometria analítica, porém essa é uma tarefa muito mais difícil. E esse aprofundamento no estudo dos vínculos, se alguém estiver interessado em estudar alguns tópicos mais avançados, você pode encontrar no livro do Goldstein, Classical Mechanics. Ele
tem 3 exemplares dele na biblioteca da nossa universidade, 2 estão um pouco estragados, porém um está bem renovado. Eu não preciso mais das equações de vínculo, tampouco preciso dessa expressão. A única coisa que eu de fato preciso é escrever a minha função lagrangiana, que vai ser dada pela subtração entre energia cinética e potencial. Note que a energia potencial ela aparece com o sinal trocado, e isso é conveniente, não é por acidente, porque a energia potencial vai ser menos a integral do trabalho. Então, isso aqui vai ser positivo. E se isso é positivo, as preocupações que você tinha que ter com o sinal da energia potencial que você tinha quando usava a conservação da energia, você não precisa mais. Tudo fica muito mais imediato. A lagrangiana então vai ser isso. Menos energia potencial, junto com aquele menos. Isso aqui vira isso aqui. Eu simplesmente aplico a definição. Eu derivo isso aqui em relação à variação da minha coordenada em relação ao tempo, que aparece aqui. A derivada de todo esse termo aqui vai dar zero, porque esse termo aqui não aparece nessa parte da expressão. Isso aqui, esse 2 vai cair, cancela com esse 2. Em seguida eu vou pegar essa expressão que eu encontrei e vou derivar em relação ao tempo. Tudo isso vai ser igual à derivada da lagrangiana em relação à minha coordenada específica. E isso aqui vai ser, eu vou expandir esses termos, como somente esse termo vai aparecer, isso é menos mg. Significa que x2 ponto vezes 5m é igual a menos mg. As massas se cancelam. x2 ponto é 1/5 da gravidade. Esse resultado usando a mecânica lagrangiana parece que é um pouco extenso, mas se você tentar usar a mecânica newtoniana, você vai ver que, ou mesmo as equações de energia, a coisa é muito mais difícil. Usando as equações de energia, para citar um exemplo, você teria que considerar em 2 instantes diferentes como que seria as posições dessas roldanas e, claro, as velocidades, para escrever a soma das energias cinéticas e potenciais. Usando as equações de Newton, você teria que trabalhar com as tensões. E não é nem um pouco trivial entender o comportamento disso, entender como é que as tensões vão aparecer nisso daqui. Porque a tensão em um único fio ela tem que ser igual. Porém, esse fio ele dá 3 voltas e reconecta em uma das primeiras, não é algo tão imediato. A aceleração da minha segunda rodada ela é menos g/5. Usando essa relação, eu chego que a aceleração da minha primeira rodada vai ser menos 2 vezes menos g/5 ou simplesmente 2g/5. Claro que essa relação aqui está escrita para a velocidade, mas basta que você derive em relação ao tempo mais uma vez. Esse menos 2 vai permanecer, porque é constante que acompanha a sua variável
você está diferenciando apenas é repetida. Então, eu poderia escrever isso aqui. E essa é a resposta desse problema. Convido todos a tentar resolvê-lo utilizando as equações de Newton e as equações de energia. E depois tentem novamente usando as equações de Lagrange. Eu vou deixar um material extra para as pessoas que quiserem ver um pouco mais a respeito do assunto. Mas antes disso eu gostaria de resolver outro problema. Esse um pouco mais simples. Que é o problema do pêndulo simples, esse todos nós vimos, talvez desde o ensino médio. Você tem uma massa, presa num fio de tamanho L, que está oscilando mediante a ação gravitacional. Com as equações de Lagrange, novamente você não precisa considerar a tensão. Eu pego um instante de tempo aleatório, onde a minha energia cinética vai existir, e ela vai ser igual a 1/2 vezes a massa, vezes a velocidade que essa partícula tem no instante aleatório ao quadrado. Note que a velocidade que essa partícula tem, ela é tangencial. E como qualquer velocidade tangencial que percorre uma circunferência, nesse caso a circunferência tem raio L, cuja origem do meu sistema de coordenadas é o centro do círculo, você pode escrever a velocidade tangencial como a derivada da sua velocidade, como a sua velocidade angular vezes o raio da sua circunferência. Se segue isso que é o quadrado, é isso ao quadrado. Simplesmente eu levo ao quadrado cada termo e mantenho o produto. Então eu posso escrever isso como θ ponto ao quadrado, L ao quadrado. E agora eu preciso escrever a minha energia potencial. Novamente, eu considero a velocidade como positiva. Então, para essa direção aqui, a coisa é positiva. Que é claro, é a direção que a gravidade aponta. Se a gravidade é positiva, a energia potencial é negativa, junto com o menos das equações de Lagrange, tudo fica positivo. Não é MGL, porque a força gravitacional é vertical. Você simplesmente compõe esse L, note que cosseno θ vai ser igual a cateto adjacente desse triângulo, dividido pela hipotenusa, multiplico em ambos os lados por L. Isso aqui é um tamanho vertical, eu posso escrever a gravidade em termos dessas coordenadas, perdão, a energia potencial em termos dela. Novamente o problema está resolvido. Basta derivar a energia em relação a θ ponto. O 2 desse θ ponto ao quadrado cai. Note que não existe regra da cadeia, eu não estou derivando em relação ao tempo, eu estou derivando em relação ao θ ponto. Poderia chamar isso aqui de qualquer variável e a coisa ficaria um pouco mais imediata de se perceber, mas é isso que está acontecendo. Esse 2 cai, cancela com esse 2, m θ ponto vezes L ao quadrado. Em seguida eu pego esse resultado e derivo em relação ao tempo. Quando eu derivar em relação ao tempo, eu vou derivar somente essa quantidade em relação ao tempo.
isso aqui vai ter que ser igual à derivada da minha lagrangiana em relação à coordenada. Note que a derivada da lagrangiana em relação à coordenada, ela diz respeito somente à coordenada que aparece desse lado aqui da minha expressão. Porque a derivada, porque a equação de Euler-Lagrange, ela trabalha com a mesma coordenada. Esse Q aqui tem que ser o mesmo Q ponto que aparece desse lado da expressão. Isso significa que se eu tivesse uma energia potencial aqui em relação a uma variável x ou y que seja, eu não poderia derivar desse lado em relação a θ ponto e desse lado em relação a y. O resultado seria errado. Porque a coordenada específica que aparece desses lados é equivalente. Essa aqui é a derivada em relação ao tempo dessa. Isso aqui é bom, derivada do cosseno é menos seno. O resto repete. Isso é igual a isso, que é igual a isso, portanto ambos são iguais entre si. Sobrou um L desse lado, eu passo ele dividindo pelo outro. Essa expressão, claramente, todo mundo já viu e ela atende a todas as noções intuitivas que nós poderíamos ter antes de começar o programa. Se o campo gravitacional terrestre fosse mais forte, isso aqui seria maior. Se o tamanho do fio fosse maior, isso aqui seria menor, porque a distância percorrida em intervalo de tempo diminui quando o tamanho do fio aumenta quando o tamanho do fio é maior. E é claro, a aceleração angular é periódica, assim como a função seno. Significa que a aceleração angular ela vai depender de algumas constantes que vão aparecer junto a uma função periódica. E de fato a aceleração angular é periódica, porque a tensão ela vai variando ao longo do fio e a força vai mudando conforme o tempo vai passando. Então essa resposta ela é no mínimo aceitável. Termino por aqui. Obrigado a todos por assistir. Quem tiver interessado em mecânica lagrangiana ou mecânica hamiltoniana, novamente, procure o livro do Goldstein. É uma excelente referência. No Lições de Física do Feynman você também vai conseguir encontrar aula a respeito, no volume 2. Se eu não me engano, o nome do capítulo é O Princípio da Ação Mínima, ou algo semelhante a isso. Mas, de fato, é uma técnica muito interessante e facilita muito o trabalho diário que você vai ter com problemas de mecânica e, principalmente, quando você tem que analisar o movimento em outras áreas da física. Quando você está trabalhando com mecânica quântica, você não vai usar a mecânica lagrangiana, vai usar a mecânica hamiltoniana, mas se baseia no mesmo princípio, o princípio de Hamilton. Em outras áreas da física, a mecânica lagrangiana vai ser muito útil. Aprender isso aqui quanto mais cedo possível, eu acredito que vai ser de grande auxílio.